Olá, então hoje a gente está aqui de novo, de volta, para fazer a leitura de mais um Spark. E hoje sou eu, Jaqueline, e a Estael. Quer falar alguma coisa, Estael? Olá, eu quero agradecer todo mundo que está aqui ouvindo e pelo espaço que a Jaqueline está amparando hoje, que a gente está juntas. Opa. Ok, então vamos lá. Hoje a gente vai ler Spark 13. Ah, E a distinção é: você pode escolher, declarar e perguntar de forma mais responsável quando está centrada. Algum comentário sobre esse começo? Não, Só ajeitar aqui, beleza. Notas, aí o texto da Spark. Não saber sobre o seu centro não o torna menos importante. Há muitas coisas que você não sabe sobre isso que ainda assim te afetam fortemente em todos os dias da sua vida. Uma competência fundamental para atuar como possibilitador é saber que você está fazendo, saber o que você está fazendo com seu centro. Quando você sabe o que está fazendo com seu próprio centro, também sabe imediatamente o que outras pessoas estão fazendo com os seus centros. aqui eu tenho comentários. Uhum, E para mim, esse é o começo de tudo mesmo. E quando eu comecei a estar nesse trabalho de ter mais consciência, eu ainda não tinha essa percepção do que era dar o meu centro, né? E depois de ir percebendo, fazendo exercício de como eu dou o centro para outras coisas, eu acho que agora eu consigo perceber em alguns momentos quando eu tô dando centro ou quando alguém tá dando centro para mim e uhum, de refutar isso, né? Ou pegar meu centro de volta, e às vezes é bem difícil, dependendo do que eu fiz, né? E do que tá acontecendo. E uhum, também dizer para outra pessoa que eu não quero o centro dela, né? Pra pessoa estar no lugar dela mesma. uhum. Obrigada. Quando eu li esse começo, eu fiquei pensando, lembrei de tipo, quando eu guiei centramento para as pessoas fazerem pela primeira vez. E aí, é isso, quando ele fala assim, você pode não saber que existe, mas existe. E tem consequências. E é muito legal, assim, qual é a cor? E aí depois, a cor do cordão, né? E aí depois as pessoas falam, nossa, mas antes de você perguntar, já estava vendo. E, Uhum. sei lá, quanto é real e é instantânea a sensação a percepção de como muda. Eu Sim, lembrei também da primeira vez que eu fiz, foi num dia da raiva. E aí, acho que a Nicole falou, aponta pra onde tá o seu centro. E tipo, ai, tá pra lá, mas como que tá pra lá? Como que eu sei que tá pra lá? Enfim. total. E assim, o que me vem também são de práticas simples, né? Sei lá, então, tipo, coloca a sua mão na frente do seu rosto e, tipo, coloca o seu centro na sua mão. O que Hum, muda quando você coloca o seu centro na sua mão, sabe? Coloca o seu centro num copo que tá na sua frente. Então, o que acontece se eu dou o meu centro para um objeto, sabe? O que isso mexe dentro de mim? E quando eu pego o meu centro de volta pra mim, qual que é a mudança que acontece, sabe? Pra perceber quando tá em outras situações que a gente tá com menos consciência, pra ter esse clique mesmo. Meu centro não tá em mim. Deixa eu trazer ele de volta. uhum. Nossa, eu gostei dessas possibilidades. Bom, vou continuar lendo. Você tem dois tipos de centros: um centro físico e um centro energético, ou centro do ser. Seu centro físico é equivalente ao seu centro de equilíbrio, ou centro de gravidade, uma posição fixa, localizada no meio do caminho entre os ossos do quadril e no ponto imediato na parte de trás do corpo.
Em várias artes marciais ou formas de cura orientais, o centro físico recebeu nomes como Dantian ou Hara. No Possibility Management, esse ponto do seu corpo é simplesmente chamado de centro físico. Além do seu centro físico, você também tem um centro energético, ou centro do ser, que é móvel. O seu centro do ser começa do tamanho de uma laranja grande, e através de processos evolucionários, o seu ser irá se desenvolver e crescer. Bom, é legal que a gente está falando do centro e das nossas percepções, e aqui na Spark ele vai destrinchar assim, o que, que é, né? Sempre tem o centro É. físico, mas é o centro energético que a gente estava falando aqui. E Fica. contar essa história, né? Que ele começa do tamanho de uma laranja. É, mas que, como é o centro energético, ele muda e a gente consegue colocar, né? Em Uhum, outros lugares. E para mim ajuda bastante ter essa percepção de uma imagem física. Então, tá, é uma coisa redonda do tamanho de uma laranja e que eu coloco no centro do meu corpo físico, né? Nesse local exato. Então, isso me ajuda bastante a ter tangibilidade do que é que a gente tá falando. sim. Hum. A cultura ocidental te treina para manter o seu centro do ser na sua cabeça. Se o seu centro do ser está na sua cabeça, você tende a interagir com o mundo através do seu intelecto. Você se desliga dos seus sentimentos e intuição. Você depende de razões e lógicas lineares ao invés de usar a sua intuição e um verdadeiro senso de si mesma, e, acima de tudo, você tenta compreender logicamente tudo. As vantagens óbvias de manter o seu centro do ser na cabeça são que você pode contar com a lógica fria e dura para tomar decisões e pode evitar o mundo confuso dos sentimentos humanos. As desvantagens de estar centrado na cabeça surgem quando você tenta empreendimentos não lineares, como nos relacionamentos, na sua comunicação, nos trabalhos em equipe, na liderança, na criação de possibilidades e no compromisso de fazer algo antes mesmo de saber como realizá-lo. Tentar descobrir a criação não linear a partir da sua cabeça é lento demais, porque problemas não lineares são sofisticados e complexos demais para a mente racional. Ó, Uhum. sim. É. Ah, sinto um alívio, assim, de ler isso, porque é, tipo, por mais. Só vai funcionar até um certo ponto, manter o centro na cabeça. Tipo, tá fora da realidade experiencial, assim. E, e apesar do sofrimento que é viver sem ter consciência disso, pra mim dá uma sensação assim de, tipo, a realidade sempre ganha. A realidade sempre. A vida, ela é experiencial, não tem como criar nada novo ou se relacionar de uma forma que não seja sofrida numa luta, que não tenha luta ou coisas assim. Eu Se não não. entendi o que você quer dizer, Jaqueline. Tenta com outras palavras. Aonde você quer chegar? Ah, é O que tá que. vivo dentro de você? Ah, que não tem como fugir da realidade, assim, da realidade experiencial, dos sentimentos, da, da forma como a vida realmente acontece. E dá pra criar muita história fora, assim, do que as coisas deveriam ou não ser, ou como deveriam ou não funcionar. Mas na prática não tem substância. E, e, e aí, quando ele diz aqui que os empreendimentos não lineares, como relacionamento, comunicação, e ele dá vários exemplos, não,
Tipo, é o que traz as desvantagens do centro estar na cabeça. É tipo, isso não vai funcionar se o seu centro estiver só na sua cabeça. Sim. E aí me dá uma sensação de, sim, de alegria, assim, de alegria de. Não tem vida fora da realidade experiencial, assim, não tem vida, não tem substância, as coisas não se desenvolvem. Mas elas têm consequências e acontecem, só que de uma outra forma. Eu vejo um pouco diferente. Não que não tem vida, mas para mim o paralelo desse parágrafo tá que na nossa cultura, na cultura ocidental, é muito valorizado o intelecto, né? O racional, e que isso às vezes fica um pouco robótico. Talvez é isso que você quer dizer. E que fica mecânico, né? As pessoas entram num comportamento quase mecânico de se tem A chega em B, B chega em C, né? E a realidade experiencial, então, tirar o centro da cabeça e proporcionar que você sinta, né? Tipo, na cabeça você desliga os sentimentos, a intuição. Então, religar tudo isso traz uma possibilidade mais orgânica, né? Como se fosse uma árvore que os galhos crescem em volta para todos os lados e não só em uma direção única, né? Não é um trilho de trem, mas é uma árvore. Bonito. É, Uhum, me vem um pouco disso, né? E me vem esse convite. Eu sou uma pessoa que fica muito, muito na cabeça, no intelectual, né? Que eu tenho um grande cabeção muito desenvolvido. uhum, E vem esse convite, tá? E se eu desligo isso? Isso me dá muito medo, porque é o meu caminho conhecido. uhum, Mas o que que acontece se eu abro essa outra possibilidade, né? De deixar mais espaço para os meus sentimentos, para minha intuição? E é uma coisa que eu quero abrir. uhum. Obrigada. Se em vez de colocar o seu centro do ser na cabeça, você o colocar no seu centro físico, isso é chamado de estar centrado. Quando você está centrada, você é dona da sua própria clareza, poder, voz, sentimentos, intuição, instinto, equilíbrio e presença. Quando você está centrada, os princípios do seu destino podem se mover e direcionar você. Quando você está centrada, você pode funcionar com uma inteligência não linear, que não é limitada pela lógica linear. E ainda assim, você pode usar sua lógica linear sempre que for apropriado. Sim. Para mim é tipo ampliar a caixa de ferramentas, né? Tipo, ter mais possibilidades. E na hora de usar a lógica linear, ela tá lá e pode ser usada. Não é descartar também. Uhum. E me tocou assim quando ele fala: quando você está centrada, os princípios do seu destino podem se mover e direcionar você. Que essa sensação, bom, não sei se é, mas na minha experiência é uma sensação de não saber, não ter lógica mesmo, assim, não. E. Ai, deixa eu ficar com o que eu tô sentindo. Uhum. Ai, eu sinto tristeza porque realmente não faz sentido. Porque não faz sentido, porque não dá para encaixar numa história linear, num- não encaixa, assim. E se eu tento fazer encaixar o que está acontecendo comigo, ou essa, essa, essa coisa de estar sendo direcionado
pelo destino, digamos assim, pela linhagem, é muito, é muito sofrimento, assim, tipo, claro, eu acho que é o portal, acho não, eu estou experienciando que é um portal também para curar as emoções, para curar decisões antigas e várias coisas. É, mas, não sei, me deu. Fiquei tocada de ler, assim, porque me. Ai, acho que eu não tinha percebido estar centrada dentro desse lugar de a vida se mover de forma totalmente não linear, assim. É, Uhum. não tem uma lógica. Não, tem a lógica, né? Mas, enfim, não é Mas linear. ela é não linear, é isso. Exato. E me vem um pouco de parar de lutar, né? Assim, soltar o controle, deixar as coisas se manifestarem, né? Do jeito que ela é. Que eu acho que isso de estar com o centro na cabeça tem muito de querer controlar, de querer que as coisas aconteçam do jeito que a gente acha. E Sim. não, vai acontecer do jeito que for. É Uhum, esse convite, assim, né? De aceitar o que vier. uhum. E tá centrado dentro disso. Acho que é, é diferente de só estar indo na correnteza, assim, inconscientemente. É, exato. Acho que me vem a imagem de um surfista, Hum. né? Que é tipo de surfar a onda ao invés de ser carregado pela onda de qualquer Bom, jeito. ok. Mas a diferença entre estar centrado e não estar centrado vai além disso. Quando você não está centrado, ou você colocou o seu centro na sua cabeça, como mencionado acima, ou você entregou o seu centro. Por que alguém entregaria seu centro? O que isso realmente significa? Tal, se você quiser falar, pode me interromper, tá? Tá. Talvez há muito tempo você tenha percebido que, quando você está centrada, você se torna muito mais poderosa. Ter esse tipo de poder quando criança pode ser uma ameaça para figuras de autoridade. Você aprendeu que, ao entregar seu centro, poderia se desautorizar o suficiente para que os adultos não se sentissem ameaçados. Entregar seu centro criou segurança. Então você deu à sua caixa o truque de ser adaptável como uma boa, como uma estratégia de sobrevivência. Sem perceber os verdadeiros custos do comportamento adaptativo, sua caixa pode estar usando essa estratégia até hoje. Na superfície, os benefícios de se adaptar parecem maravilhosos. Sem o seu centro, você não é responsável. A figura de autoridade é responsável por você em vez de você mesma. Se as coisas não correrem bem, você pode se queixar e culpar a figura de autoridade. É muito mais fácil ter alguém responsável, né, do que assumir a responsabilidade pelo que a gente tá fazendo. Uhum. E eu lembrei porque eu tenho uma caixa de boa menina, assim. E, e é uma coisa que acontece. Agora, tá melhor, bem melhor, mas acontece de forma muito automática esse ser legal, assim, querer ser Tá legal, boa, menina. ser a boa Ah, menina. E é, ah. Eu tô nessa pesquisa da boa menina também. uhum, E primeiro eu tava achando que eu precisava quebrar a minha caixa da boa menina, sabe? Que tipo, eu não quero mais isso. Mas a parte de mim, então isso é uma violência contra mim mesma, sabe? uhum, E aí ontem uma mulher falou comigo, Stael, é uma parte sua, por que você não integra, sabe? E aceita e respeita e começa a reconhecer
o que que é, quais são os gatilhos, né? Quais são os botões que acionam a sua caixa da boa menina, de querer agradar, de dar o centro, de querer se adaptar. É... E para eu ter mais agência, sabe? Então, quando vem alguma coisa que eu sei que vai ser para mim um gatilho disso, para eu saber dar dois passos para trás e decidir conscientemente qual é a minha resposta, sabe? E não lutar contra a minha caixa, Uhum, mas ela vem criando, né? Ela criou toda uma personalidade. sim. Ai, bonito. Eu sinto alegria te ouvindo falar isso. Porque é, tipo, você amparar espaço para você mesma, descobrir o que que acontece, porque já acontece, Uhum. e a partir daí, po- aí você tem esse poder que você está falando, né? De escolha, né? Uhum, E que é aceitar isso, né? Não é virar mais uma coisa de uma batalha interna, sabe? sim, E que eu tava um pouco. E também, da mesma forma, sair do automático, né? Que é de ficar dando centro para as outras pessoas. sim. Obrigada por trazer isso. Aí eu tô nessa pesquisa, se quiser, nas terças, da Eu Caixa da Boa vi, Menina. eu vi, eu fiquei com vontade. Ah, vou continuar. Nas empresas e organizações tradicionais, há dois tipos de líderes: os líderes gremlin e os líderes responsáveis. Líderes gremlin se cercam de seguidores dispostos a entregar seus centros. Após coletar os centros de seus seguidores, os líderes gremlin se sentem seguros, porque sua autoridade não é desafiada. Se você tentar manter seu centro ao redor de um líder gremlin, ele fará o que for necessário para se livrar de você. Em algum momento você provavelmente já experimentou como é trabalhar perto de um líder gremlin. Já. Sim. Nossa. É, acho que a minha última experiência, a minha experiência mais recente está sendo não um líder gremlin, mas pessoas com grande ego parental e que também é a mesma coisa, sabe? De querer pegar o centro e não sei se isso significa gremlin, mas acho que não. Sim. Mas que é a mesma coisa, É. porque quer que as pessoas se encaixem ao invés de dar espaço, de crescer. Então, assim, Sim. é bem. Não funciona pra mim, assim. Eu quero estar com pessoas adultas. Então, aí tem um pouco da caixa da boa menina. Isso tudo é muito novo pra mim. Então, de conseguir reconhecer isso e dizer, cara, eu não quero. E ao mesmo tempo tem essa luta da caixa da boa menina, mas como que eu não vou entregar um trabalho bem feito do jeito que a pessoa tá me pedindo, sabe? Então é um. Hum. Eu tô nesse momento. Tipo, Hum. Tá bem viva essa pesquisa para você. Bom. esse é o E, meu parágrafo da semana, assim, de descobrir. Caraca. uhum. É. E não Eu- sei o que vai acontecer, uma mudança vem aí, mas não sei ainda. Aí a não linearidade em trabalho, o meu gremlin criando magias. sim. E você falou do. Ah, já tá acontecendo, né? Isso que você falou, algo vai acontecer. Mas você falou de, não sei se o ego parental é gremlin, mas, e eu lembrei no, no prefácio do gremlin que a distinção é, você tem o seu ser, a sua caixa e o seu gremlin. São três grandes controladores, assim. E quando você não tá no seu ego adulto, é o gremlin que tá cuidando dos outros. É o gremlin que tá à frente, assim, também. E
não que seja ruim, né? Mas também é uma coisa de perceber. E eu tenho um ego parental muito forte comigo, assim. Porque isso é muito, tipo, acontece fora e dentro, né? Ao mesmo tempo. Do tipo, que é isso, eu tenho essa caixa da boa menina, tem essa coisa automática de entregar ao centro, da dificuldade de comunicar. E aí eu sentia muito ódio de mim mesma por isso. E essa coisa do ego parental de, tipo, querer ser outra coisa, querer ser diferente, eu tentar forçar. E, não funciona, não funcionou em nenhum momento, assim, de verdade. É muito sofrido e desamoroso. E que eu tô falando isso? Que eu percebi, descobri isso mais no prefácio, assim, do Gremlin. E foi Uhum. muito liberta- libertador de perceber e depois o processo de estar na vida com essa nova percepção e começar a enxergar, assim, quando que estava acontecendo. E muitas coisas que eu achava que, tipo, que eu tinha que fazer isso desse jeito. Na verdade, era meu ego parental. E então, como que é, sabe? Se eu não, então, não sei como é estar centrada, como é estar a partir do meu ser, do meu ego adulto. Era muito contaminado, era muito contaminado meu estado de ego adulto com parental, ao mesmo tempo que infantil. Então, é, é uma coisa que está bem viva para mim também. E eu acho que é uma construção, né, Jaqueline? Que a primeira coisa é reconhecer. E a Hum, partir daí, ir vendo o que acontece, o que muda quando você reconhece, né? Que é isso de ter agência para escolher. E eu tô super no seu time, sabe? O que eu acho que é mais difícil são as nossas vozes internas, né? As vozes da nossa cabeça. hum, Como é que elas estão tratando a gente. hum, Então, é uma descoberta mesmo. obrigada. Também tô no seu time. E mais uma coisinha. Eu lembrei eu fiz um trabalho, assim, bem, normal, não normal, mas bem, né, rotina, assim, de todo dia ir num lugar, ter um chefe. E foi por pouco tempo, assim, mas, e olha que eu tenho essa caixa da boa menina, mas já tava nesse processo, né, de estar reconhecendo e tudo mais, de ficar mais centrada. Então, eu lembro que uma mini, sei lá, mini agências que eu tinha, mini não, mas de questionar, de perguntar, de pedir, de querer agilizar as coisas, não era bom, assim, não era bem visto dentro daquele espaço. É, e tanto que, realmente, quando ele fala, eles vão se livrar, tinha outra pessoa lá que trabalhava também que era assim, mais vivo, mais ativo, mais questionador, e para até fazer o time, para fazer as coisas funcionarem melhor no espaço. Isso não era aceito, assim, foi demitido. ah, e eu também não continuei, né? Não foi Uhum, efetivada, assim. E eu não tinha. Claro, percebi essa coisa acontecendo, mas ler ele escrevendo isso agora, do Gremlin, do centro, nossa, não sei, me abre muito a cabeça, assim, de como isso acontece, como está acontecendo o tempo todo, e até na política, e, enfim, muitas camadas. uhum. É a base da sociedade moderna como um todo. Uhum, É o que mantém, né, o capitalismo, o patriarcado funcionando, é isso. sim. Ok. Líderes responsáveis se dedicam a formar outros líderes e se esforçam para se cercar de pessoas que também são líderes, pessoas que têm seu centro. Porque pessoas centradas são capazes de assumir responsabilidades,
tomar decisões, correr riscos e gerar resultados. Se você, gerar resultados. Se você tentar entregar seu centro a um líder responsável, se recusa a aceitá-lo, se recusa a jogar esse jogo com você. Em vez disso, a líder responsável pede que você encontre seu próprio centro e aprenda a mantê-lo por si mesmo. Experimentos. Primeiro, esse experimento tem duas partes. Você pode realizá-las ao mesmo tempo. Aprenda quando você entrega seu centro e aprenda quando você mantém seu centro. Para aprender quando você entrega seu centro, comece a notar quando outras pessoas entregam o centro delas. O comportamento adaptativo e a falta de presença delas é muito óbvio. Quando você entrega seu centro, seu próprio comportamento adaptativo e falta de presença também se tornam igualmente óbvios para as outras pessoas. Será que as pessoas tentam entregar o centro delas a você? Você aceita ou devolve a elas? Você pode sentir a sensação física de entregar seu centro. Aprenda a reconhecer a sensação eufórica de eu ganhei, você perdeu, haha, agora estou seguro, que vem da seu própria gremlin quando você entrega seu centro. Detecte seu comportamento adaptativo, observando honestamente sua postura física, posicionamento estratégico, tom de voz, gestos, atitude e linguagem. Também perceba que, quando você entrega seu centro, ainda é responsável pela sua própria irresponsabilidade. Quando você desloca seu centro do ser para o seu centro físico, você também pode sentir essa sensação. Aprenda a reconhecer a sensação de estar centrado. Você tem os sentidos de visão, audição, olfato, tato e paladar. Pratique uma percepção sensorial adicional de estar centrada, vivendo constantemente dentro dessa pergunta. Onde está meu centro agora? Lembre-se de que existe uma diferença entre ser adaptativa, que é entregar seu centro, e aceitar, perdoar ou ser gentil, que são princípios responsáveis. Algumas pessoas podem não gostar se você parar de ser adaptativo, e, em vez disso, manter seu centro quando está perto delas. Permita que isso seja um problema delas. Por outro lado, seja cuidadosa para não ser rancorosa e procurar vingança. Uhum. Ok. Ah, tem uma coisa que ficou pra mim aqui nessa parte. Quando ele fala assim da sensação eufórica do Gremlin, de entregar o centro, eu fiquei, eu fi, eu não sei, eu fiquei intrigada assim porque o primeiro pensamento que me passou foi, eu não tenho prazer nisso, tipo, é um sofrimento, por- porque eu Tenta vejo, pensar em um exemplo, Jaqueline, de quando você deu seu centro e qual foi a sensação que você teve. ela me dá um desespero, geralmente. Coloque em um exemplo. Quando eu tô no time de construção que agora não é construção de matriz, mas no encontro de quarta-feira. Que eu percebo que eu tô me adaptando, ou que eu não tô trazendo o que eu tô realmente sentindo, o que eu quero dizer. Ah, eu entro em parafuso, assim, eu entrava, porque eu comecei a comunicar mais a comunicar isso que estava acontecendo, e mas a minha sensação é é, mas tá. Tipo, eu senti medo, senti fora, de mim.
mas consigo perceber agora parando para sentir, eu consigo perceber como por trás disso tem um gremlin, assim, também. Uhum. E o que eu checa se isso vem, a percepção que vem pra mim é que esse espaço desse grupo de quarta-feira é um espaço que as pessoas não querem o seu centro, que é um lugar que as pessoas estão ativamente buscando estar nesse lugar de consciência, né? Às Uhum. vezes isso se perde. Mas e que pode ser que você estava querendo dar o seu centro e ninguém quer pegar o seu centro, e isso dá essa sensação de será? Não. Não, não, não. Porque também tem uma vitória, assim, de. Não é uma vitória, mas uma celebração que eu acho que às vezes é. Que passa despercebido isso que tá quando acontece. Tipo, eu posso entregar os meus. Enfim. É que isso me move muito, assim, mas eu posso entregar meu centro dizendo sim para uma coisa que não que é não, mas que é legal. E aí Uhum. todo mundo celebra. Lá no Uhum. fundo continua sendo a mesma estratégia acontecendo. Uhum. Total. E E essa é a principal, eu acho, sabe? Que é de você querer agradar, é tipo fazer o que você acha que as pessoas querem. E quando elas celebram, isso fica, apesar é, de na verdade ser um não. sim, sim. Então é mais esse conflito assim de porque pode até parecer é meio paradoxal assim, pode até parecer legal, parecer certo, mas no fundo ainda não é real o que está acontecendo. Então, mas está sendo maravilhoso esse processo de tipo é, tipo, de separar uma coisa da outra, assim. E aí, e eu me sinto muito grata, assim, de ter as pessoas no meu time, ter espaço e ser amparada, para estar dentro desse desconhecido também, de o que que realmente está acontecendo. Mas, sim. Sim. É, eu tô também nessa. É o mesmo experimento pra mim, sabe? O que que Uhum, são meus sims, o que que são os meus nãos verdadeiros. sim. E uma coisa que eu percebo que, não é que funciona, mas que às vezes eu queria, que funciona para mim e às vezes eu sinto dificuldade de amparar espaço em grupo para isso, para as outras pessoas também, que é de ir mais devagar. Ou, tipo, perceber, sabe, quando, pelo menos eu vejo isso, eu queria checar mais, eu não checo. De alguém faz uma proposta no espaço e as outras pessoas. E aí passa um medo. O que eu escaneio, é, tipo, passa um medo de, tipo, não sei do que, mas. E geralmente tem um sim automático. Não é automático, mas no fim tem um sim, ou pode ser um não também, mas que tem um gap entre a pergunta e a resposta, que eu queria dar mais espaço para esse gap do o que que acontece, o que que está acontecendo com você agora, independente da resposta, do resultado. Até pra ver quem tá no banco do motorista, né? Quem tá respondendo. É o ser a cachorro gremlin. Esse Sim, momento desse espaço. sim, é, é uma coisa, sinto tristeza, assim, porque é uma coisa que me move. Percebo agora. Não, eu já sei, mas enfim. E acho que aqui tem um convite, né? A sua tristeza te traz esse convite de checar mais com as pessoas. Uhum.
sim, e com você mesma, né? Assim. Mas acho que nas relações com as outras pessoas, a gente tem mais ouro, que entra naquela não linearidade de relações, que a hum, gente não sabe o que de fato as pessoas vão fazer, né? A gente sempre pode ter uma hipótese, mas o que a pessoa faz é o que a pessoa faz. sim. Bom, e o finalzinho aqui tem mais um experimento, que é desde o minuto em que você acorda até o minuto em que se deita, isso é, ao longo de todo o dia, todos os dias dessa semana, não se adapte a nada e veja o que acontece. É ousado Não, esse. não se adapte a nada. Obrigada, Jaqueline. Obrigada também. Estar. Até a próxima. Foi, foi muito gostoso. Foi muito bom, assim. Bom é cola é. O que que foi de verdade pra você? Foi muito. A gente já leu o Spark de Colaé aqui. É. Ah, eu sinto bastante tristeza. Uhum. Deixa ela vir, deixa sair. Eu sinto tristeza de, de perceber tudo isso acontecendo. É, porque comigo e com outras pessoas. Cara, isso é muito triste. Porque. ah, é tipo, lá no fundo. Cara, isso conversa muito comigo, assim, com a minha adolescência, principalmente. É, de lá no fundo querer uma coisa, ou ter um propósito, um impulso, e depois, quando vai saindo, ou quando eu vou interagir com as pessoas, responder automaticamente da caixa de outro lugar, que não é o meu ser, ou é que não é esse impulso primordial, tipo, não é puro. é, E aí o caos que gera e a dificuldade de comunicar, ou, é, de se fazer entender, ah, de manter a conexão, de continuar junto, assim, com, com o outro. Eu comecei sentindo a tristeza mais geral e fui para uma tristeza mais emocional, assim, de tem umas memórias, tenho memórias, assim, disso acontecendo, e com pessoas que eu amo muito também e que eu vejo acontecendo comigo e com a pessoa ao mesmo tempo. E me dá vontade, sinto raiva, dá vontade de, tipo, explodir tudo, porque são, para não passar por tantas, parecem muitos passos, assim, até isso se dissolver ou expandir, é, às vezes parece, mas é muito emocional isso que eu tô falando, assim, eu nem sei mais se isso é tão real, experiencialmente, né, hoje, assim, na minha vida. Ah, hum, é, Tem um convite de PCE, Jaqueline, né? Tem uma porta de olhar para isso, para essa tristeza das relações com as pessoas, de como elas dessa resposta, uhum, essa tristeza que abriu. é que na verdade eu venho sentindo isso há um tempo, assim, Uhum, e pra mim fica um pouco mais claro agora o quanto isso é importante pra mim, assim, quanto, sei, talvez seja uma coisa mesmo de que eu tenho vontade de amparar espaço para mais. uhum. É.
É, também é um convite de você ampliar a sua matriz e testar, né, e colocar isso em prática. Sim. E o que você quer fazer? Agora, não tenho nenhum impulso agora de fazer alguma coisa. Pra mim, me traz uma clareza muito, me expande, assim, traz uma clareza maior dos meus propósitos, assim. Ontem no encontro, a gente estava falando sobre isso, né, da semente, e eu percebo que isso conecta com essa parte dentro de mim, assim, de, do que realmente importa. Então, pra mim, é um ouro grande. Eu te celebro. Que bom que você está encontrando o seu caminho. Uhum. Obrigada. Ai, obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite de estar aqui também, de ter tido assim. Eu sinto bastante alegria de estar de estar junto, estar próxima também e de a gente ter essa pesquisa também em comum. E é isso. Obrigada a todo mundo que ouviu E e até a próxima. até a próxima. Tchau, tchau.